São 14h44 agora no horário de Brasília. É o Justiça na Tarde pela sua Rádio Justiça 104,7 FM. Muito obrigado pela sua audiência. Pois bem, como nós já tínhamos anunciado a participação conosco da doutora Paula Farias na abertura do programa, ela já está ao telefone e é com ela que nós vamos então conversar a respeito justamente deste assunto. Imóvel ofertado em leilão precisa estar com sua documentação sem nenhuma pendência jurídica que dificulte a posse do comprador? Doutora Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite. Isso. Então vamos aqui direto ao ponto, né, doutora Paula. Quer dizer, um imóvel colocado para leilão, ofertado, portanto, no leilão. E evidente, esse imóvel, para chegar a esse ponto de ser leiloado, a parte responsável, portanto, aí desse leilão, tem a obrigação, no sentido de deixar este imóvel totalmente desimpedido de documentação, para que se evite problemas futuros para o adquirente? Entendi. Não, a resposta é não, tá, Walter? O imóvel pode ir para leilão pendente de diversos documentos, pendente de diversas dívidas. Então, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo entender melhor. O imóvel pode estar indo a leilão, por exemplo, por uma dívida de condomínio. E, eventualmente, esse mesmo imóvel pode ter outras dívidas de IPTU, pode ter dívidas com entidades financeiras, com banco. Então, quem está arrematando esse bem pode acreditar que o fato de estar pagando a dívida de condomínio é suficiente, que ele vai ficar livre de qualquer embaraço, mas não é verdade. Podem existir outros impedimentos, outros documentos faltantes ou outras dívidas que podem dificultar, sim, a posse do arrematante futuramente. Mas, no caso, antes do leilão, a parte interessada, ela verifica quais são justamente as pendências existentes desse imóvel? Quer dizer, isso é liberado? Essa é a ideia, isso é liberado, tá? Essas informações dificilmente estarão contidas no processo judicial ou num edital de leilão, se a gente pensar num leilão extrajudicial, né? Então, porque o edital, ele quase sempre fala especificamente daquela dívida que está sendo quitada com aquele leilão em específico. Podem existir diversas outras dívidas, como eu já mencionei anteriormente, que não está ali. O arrematante, como você bem colocou, ele tem que se atentar a esse cuidado e cabe a ele buscar informações sobre esse imóvel. Se ele está ocupado ou não, se ele tem outras dívidas pendentes que eventualmente pode recair sobre esse arrematante. Essas informações podem ser levantadas tanto no edital, se houverem, quanto em cartórios, tribunais de justiça em nome do devedor, tribunais de justiça no endereço do imóvel. Então, tudo isso é uma obrigatoriedade do próprio arrematante. Quer dizer, é a situação que pode levar a pessoa que arrematou a ficar sem um imóvel devido a tantos embaraços, doutora Paula? Pode, Walter. Infelizmente, a gente tem muito disso na vida real, digamos assim, no nosso dia a dia, tá? A ação de anulação do leilão por parte daquele que perdeu o imóvel é muito comum, muito mesmo. E é muito comum também que o arrematante não busque informações. Ele eventualmente olha lá o valor que está sendo ofertado àquele imóvel, tem acesso ao edital e acredita que vai comprar o imóvel e amanhã depois vai ter acesso a ele facilmente. E isso não acontece, infelizmente. Então, todas essas informações precisam sim que o arrematante corra atrás, porque eventualmente ele vai dispor aquele dinheiro no imóvel, aquele dinheiro vai ficar trancado enquanto existe uma ação judicial de anulação ou de alguma pendência, e aí ele não tem acesso tampouco ao valor que ele já investiu no bem e também não tem acesso ao bem, seja para morar, seja para investir, para oferir aluguel, enfim. Então é muito comum isso que você pontuou, que é a falta do acesso ao imóvel pelo arrematante. Quer dizer, eu arrematei então aquele imóvel, de repente vi que ele está todo enrolado e eu acabei comprando problemas. Eu quero arrepender. Quer dizer, existe prazo para o arrependimento por ter arrematado um bem num leilão, doutora Paula?
não existe esse prazo legal, diferente de como acontece uma compra e venda de imóvel com a nova lei que dá o prazo de 7 dias para esse arrependimento. É lógico que é possível que o arrematante ingresse com uma ação solicitando essa anulação, mas aí se a gente pensa em ter que ingressar com uma ação para solicitar a anulação e receber os valores de volta, já é uma dor de cabeça que ninguém quer ter, né? Já é um prejuízo ter que contratar um advogado, ter que buscar o judiciário para isso. Então, o segredo da arrematação do leilão, eu costumo dizer, comprar imóvel de leilão é um bom negócio? É um ótimo negócio. Principalmente por conta do valor dele, que pode chegar até 50% do valor de mercado. Isso é muito bom, principalmente para quem investe em imóveis, quem é dessa área. Só que o cuidado para que você tenha acesso a esse investimento, a esse lucro, é muito importante para que realmente faça acontecer aquilo que você tem em mente. Ou seja, numa linguagem bem popular, então, leilão não é para amador, é para profissional. Perfeito, Walter. Não é para amador, e as pessoas que ousam adquirir um imóvel, arrematar um imóvel em leilão sem um conhecimento prévio e sem o respaldo de um profissional da área, tende a perder dinheiro e não é pouco. Agora, interessante que normalmente o lançamento de um edital, de um leilão, quer dizer, não tem muito tempo assim da publicação do edital para a realização do leilão. Quer dizer, nesse tempo, vamos colocar aqui 90 dias, é suficiente para a pessoa correr atrás e saber em que condições está este imóvel, caso ele venha a ser arrematado, já que ele causou interesse. Bom, mas se eu arrematar, tem alguma pendência, mais de uma pendência? São pendências fáceis de solução? Quer dizer, como é que é esse tempo também, doutora Paula? Olha, eu diria que 30 dias seria o interessante para que a gente consiga ter um acesso ao processo como um todo, seja um leilão judicial quanto extrajudicial, né? O judicial porque, além das documentações, a gente vai ter que ter acesso a todo o processo judicial, verificar que não tem nenhuma nulidade que impeça o arremate daquele imóvel. E o extrajudicial é a gente ter acesso a todo o procedimento de intimação e de cobrança da dívida pelo cartório, o que demanda também de envio de documentos desses órgãos. Então, 30 dias não precisa ser tanto como você mencionou, 90, né? O arrematante em 30 dias tem um tempo hábil para conseguir essas informações e para ele ter segurança do que vai comprar, porque a ideia é o seguinte, a gente pode achar dívidas no imóvel e está tudo bem. A ideia é que o investidor arremate conhecendo possíveis despesas que ele vai ter depois. Então, tudo bem, o valor está 50% abaixo do valor de mercado, eu sei que vou ter que ingressar com uma ação de emissão da posse para tirar o morador que está lá. Eu sei que vou ter que pagar 10, 15, 20 mil de IPTU, que também está pendente. Então, se eu sei tudo isso, eu consigo colocar na ponta do lápis quais serão os meus ganhos arrematando esse imóvel, e aí eu consigo decidir por investir até X ou não. Toda a questão peculiar está quando o investidor ou a pessoa que é leiga, como você falou, e acontece muito, pessoas de arrematar imóveis para morar, a questão toda está quando não se faz essa pesquisa, quando se acredita que vai pagar só aquele valor ali que está no edital, mais o valor do leiloeiro, e aí tem a surpresa de estar o imóvel ocupado, tem a surpresa de ter outras dívidas com outros órgãos, e aí vai ter acesso a isso, essas dívidas todas passaram para o arrematante. E aí esse prejuízo vai ficar por conta dele. A senhora falou a palavra aí, imóvel ocupado, ou seja, então subentende-se que tem imóvel levado a leilão que não está desocupado, está ali o dono, embirrado, que não sai, acha que tem, portanto, os seus direitos. Existe situação em que o imóvel é arrematado no leilão, ocupado pelo ex-dono, vamos colocar dessa forma, mas lá na frente esse ex-dono consegue na justiça a posse desse imóvel, doutora Paula? Tem sim, Walter. 90% dos imóveis que estão dispostos a leilão estão ocupados ainda pelo antigo proprietário. E tem sim a possibilidade de anulação do leilão e que esse antigo proprietário consiga se manter na posse e na propriedade desse bem. E o arrematante vai ter que ingressar daí uma outra ação para ter os valores de volta. Por quê? Porque os procedimentos adotados em leilão, principalmente extrajudicial agora. Então, vamos pensar em financiamento imobiliário. A gente viveu uma época de crise, muitas pessoas atrasaram,
os bancos tomaram os imóveis de volta e levaram esses imóveis a leilão. Infelizmente, as entidades financeiras não tomam os cuidados necessários, na maioria das vezes, para levar esse imóvel a leilão. Então, falta intimação do mutuário, do devedor, para pagamento da dívida, falta intimação da data do leilão, e tudo isso é passível de questionamento num processo judicial. Então, o mutuário, o devedor que perdeu esse imóvel, quando sabe que aconteceu o leilão, entra com uma ação de anulação, dizendo que nunca foi intimado. O banco, naturalmente, não tem como comprovar que realmente intimou, e aí o juiz vai acatar esse pedido de anulação e o arrematante vai perder esse bem. Aí, de novo, ele investiu no imóvel, durante esse tempo do processo judicial, que pode demorar aí 1, 2 anos, ele ficou sem receber esse valor de volta, que vai ficar corrigindo pelo índice de correção do tribunal, a depender do estado que se dá essa ação, o que é muito baixo, e também vai ficar sem acesso ao imóvel. O prejuízo é enorme financeiramente. Então, isso pode acontecer sim. Agora, doutora Paula, vamos pegar aqui apenas citar aqui um exemplo. Vamos pegar um órgão público, uma entidade pública, a Caixa Econômica, que colocou em leilão, portanto, ali um imóvel. Este imóvel acabou entrando nessa situação que está ocupado, o dono não saiu e acabou, portanto, permanecendo, através da justiça, neste imóvel. E quem arrematou está ali com o seu dinheiro sem saber para onde é que... enfim, vai ter que ingressar na justiça para buscar de volta. Quer dizer, essa situação que me foi causada, eu posso cobrar na justiça o fato da Caixa ter me vendido ou colocado em leilão um imóvel que estava totalmente enrolado, cheio de pendência, eu não sabia, também não fui informado. Quer dizer, eu posso buscar algum tipo de reparo na justiça por conta disso? Pode buscar, pode sim. Então, são duas ações, né? O arrematante vai se defender naquela de anulação. Aí, como você concluiu, a anulação foi concedida e o arrematante perdeu o imóvel e vai ter que pegar o dinheiro de volta. Aí ele ingressa com uma ação em face da Caixa Econômica ou qualquer outra entidade, né? Só a questão de exemplo. E aí ele vai pedir os valores de volta com juros e correção. Pode, eventualmente, sim, pedir uma indenização, algum prejuízo que teve, se teve que sair do imóvel, se teve prejuízo com aluguel e até dano moral. A depender dos juízes ou dos estados que a gente está pensando em protocolar essa ação, até um dano moral pode ser dado. Mas aí, Walter, é preciso prestar atenção no seguinte sentido. O STJ, ele tem algumas manifestações, algumas decisões que obrigam ou que entendem que é responsabilidade do comprador ou arrematante o levantamento de informações sobre o imóvel de forma prévia, antes de adquirir esse bem. Então, é interessante que o arrematante não vá com toda a sede ao pote no seguinte sentido: deixa eu arrematar aqui, se eu tiver problema, depois eu ingresso com uma ação e pego o dinheiro de volta. Isso não é uma verdade absoluta. O dinheiro de volta você pode até ter, mas eventualmente pode acontecer alguns descontos e você não ter mais nenhuma indenização. Por quê? Porque você não diligenciou sobre aquele imóvel. Se o interesse é seu de arrematar ou de comprar um bem, o mínimo que você pode fazer, e isso são as palavras do STJ, é buscar matrícula atualizada, buscar informações do CPF de quem tá devendo, do devedor, verificar se não existem outras ações trabalhistas em face da receita tributária, enfim. Então, o comprador tem que tomar esse cuidado, porque, eventualmente, ele pode perder parte desse dinheiro, mesmo sendo anulado o leilão. Doutora Paula Farias, realmente excelente as explicações da senhora, com toda certeza. Está aí, portanto, um serviço de utilidade pública, não é? Porque o que a senhora nos pontuou está dentro da legalidade, ou seja, é um contrato de risco que a pessoa vai enfrentar. E a senhora nos trouxe, portanto, aí todas as explicações e só temos que agradecê-la por essa gentileza com a emissora, doutora Paula. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a vocês todos. Para a senhora também. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Nós conversamos com a doutora Paula Farias, advogada especializada no direito imobiliário. Prestou atenção, né? Quer arrematar no leilão imóvel? Então, assimile bem o que disse a nossa entrevistada. Vem aí o Edição da Hora, edição das 15 com a Ana Carla. O Justiça na Tarde volta em instantes. Até já.
Você está ouvindo Justiça na Tarde.